Shalom, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma profecia, muito bem explicada, tá? Sobre Gog e Magog e o local onde começará. É importante saber o local que começará, porque do local a gente sabe que tudo se direcionará até as colinas de Israel, os montes de Israel, onde o próprio Criador fala em Ezequiel que ele destruirá todo o exército de Gog, E ali eles serão sepultados. Está na Escritura, está lá no livro de Ezequiel, leia capítulo 38 e 39, que é para você se inteirar totalmente do assunto, O importante é a gente saber aonde vai começar e as circunstâncias, e ver o que está acontecendo hoje, se tudo se encaixa ou não. E esse estudo aqui é sensacional, porque mostra realmente que tudo está sendo estruturado para isso. Estamos chegando no ponto final, certo? Aonde as forças do mal estão sendo arregimentadas. E estamos assistindo isso aí de camarote, Estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro. Eles estão barrando todo o planeta. E isso é bíblico, isso é profético. Eles estão segurando o planeta inteiro. E existem algumas resistências. Então vamos ver aqui como é que está. Olha bem, vou pôr na tela para vocês. Olha aí, ó. Guerra de Gog e Magog começará no Iêmen? É uma pergunta. Este estudioso da Bíblia diz que sim. Cita o livro de Zacarias, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. E Hashem é uma palavra hebraica para o nome, porque o nome do Criador não pode ser citado. Então, põe-se Hashem, o nome, ou o próprio Eterno, o Criador, Então, e o Eterno se manifestará a eles, e suas flechas brilharão como relâmpagos. O nosso Deus, o nosso Criador, soará o chofar e avançará em uma tempestade tempestuosa. Livro de Zacarias, capítulo 9, verso 14, certo? Então tá aí. Presta bem atenção, e suas flechas brilharão como relâmpagos. Estamos falando aqui de armas, Armas modernas, certo? Que são aqui faladas como flecha, na linguagem daquela época. Então foi colocado dessa maneira para as pessoas entenderem, certo? Mas aqui são armas modernas, bem claro aqui, Presta bem atenção nesse estudo, fica atento. Enquanto o governo Biden, que é o atual governo dos Estados Unidos da América, realiza mudanças políticas rápidas e drásticas, a nova política externa fazendo amizade, com o país do tapete, está vendo aqui, e seus representantes iemeni, certo? Ou iemenitas, E alienando ex-exilados como a Arábia Saudita, pode ter implicações proféticas desagradáveis. Olha que coisa, hein? O Biden, alinhado com os Houthis e o país do tapete, que não pode falar esse nome, tá? Há um problema aqui, Contra a Arábia Saudita. O governo Biden mudou radicalmente a política externa perseguida pelo presidente anterior dos Estados Unidos, optando por reingressar no Plano de Ação Global Conjunto. O que é o Plano de Ação Global Conjunto? Ele é comumente conhecido como um acordo nuclear com o país do tapete, tá bom? Este acordo remove as sanções econômicas da República Islâmica, enquanto atrasa seu programa de armas nucleares por 4 anos. É uma estratégia? Sim, mas só que é uma estratégia quando um governo quer barrar realmente, Aqui nós vemos que a estratégia é outra, tá bom? Isso permite que o país do tapete financie o extremismo, tá bom? O extremismo, você tá vendo aqui, Fora de seu país, e financie conflitos, tá? Conflitos por procuração em um programa de expansão regional, expansão de poder, certo? Expansão de poder, de domínio de territórios, Apenas 2 semanas depois de assumir o cargo, Joe Biden anunciou que os Estados Unidos da América estavam interrompendo o apoio
ao esforço militar da Arábia Saudita, o que o governo anterior dos Estados Unidos apoiava. E o Biden retirou, né? Contra os Houthis. Um procurador do país do tapete, cujo conflito civil de 5 anos contra o governo do Iêmen criou uma crise humanitária. A aquisição de Houthi é geralmente vista como uma parte crítica do expansionismo regional do país do tapete aqui, ó, tá? E apoio ao extremismo. O Iêmen controla o Estreito de Hormuz, através do qual todos os petroleiros que transportam petróleo dos estados do Golfo devem passar. A guerra e a fome generalizada resultaram em 100 mil mortos, certo? 100 mil. O governo Biden também levantará a classificação do Departamento de Estado dos Houthis como uma organização extremista, tá bom? Que conquistou, atacando civis e sequestrando cidadãos norte-americanos. Previsivelmente, nas semanas seguintes a essa decisão, houve um aumento acentuado dos ataques de drones Houthi na Arábia Saudita, bem como um aumento nos combates no Iêmen, tá? Então agora vamos entender tudo isso que eu li, né? Se está se encaixando em profecias, tá bom? Isso é o que eu falo, que tem que prestar atenção em tudo que está escrito, porque existem coisas acontecendo e muitas vezes passam batido, né? Pela pessoa estar desligada dos estudos proféticos. Então esteja sempre interligado ali, né? Aos estudos proféticos, para você não se perder, tá? O próprio Jesus, né? Ele diz, né? Orai e vigiai, tá bom? Você ora e vigia. Como é que você vigia? Em profecia, a vigília é o que? É estudo, certo? Se aprofunda e estar atento aos acontecimentos. Isso é vigia. Orai e vigiai. Presta atenção no que está acontecendo. Olha as profecias e veja o que está acontecendo. E tenta relacionar. Quando você vê acontecer isso ou aquilo, a Escritura diz, opa, então estamos prestes a ver um cumprimento profético. Foi Jesus que ensinou isso, hein? Tá bom? O toque final do shofar será do Iêmen, tá bom? Dov Bar-Leib, um blogueiro do fim dos tempos, que é um estudioso sobre o final dos tempos, né? As profecias de fim dos tempos, afirma que essas políticas levarão inevitavelmente à eclosão do conflito do fim dos tempos entre Gog e Magog, certo? Os estágios finais antes da chegada do Messias são sugeridos no toque profético final do shofar, nos versos recitados durante as orações adicionais do Musaf. Essa oração é feita no Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? O Ano Novo Judaico, tá bom? Que é no mês de setembro, né? Então, adicionais estão do mês do Musaf, né? Da oração do Musaf. Em Rosh Hashanah, disse Bar-Leib, esse conjunto específico de toques do shofar e os versos proféticos lidos, para eles descrevem todo o processo do final dos dias. Tá vendo? Você no estudo, uma oração que é retirada do livro de Isaías, já se vê que ali cita as profecias do final dos dias. Dov Bar-Leib explicou que cada versículo retirado dos profetas, naquela parte da oração de Rosh Hashanah, correspondente a um estágio no final dos dias, ele explicou que o primeiro versículo dos profetas, lido naquela sessão das orações, foi tirado do profeta Isaías, Isaías, tá bom? Todos vocês que vivem no mundo, olha, presta atenção, todos vocês que vivem no mundo e habitam a terra, quando uma bandeira é hasteada nas colinas,
Preste atenção, olha o que a Bíblia está falando. Preste atenção, é um acontecimento, uma bandeira sendo hasteada, certo? Nas colinas. Ele está falando que preste atenção, porque é um cumprimento de uma profecia. Quando um chofar é tocado, preste atenção, tá bom? Ele está falando para o final dos dias mesmo. Fique atento, preste atenção. Hastear uma bandeira, tocar um chofar, preste atenção. Agora vamos saber que condições são essas, né? Isso se refere ao estabelecimento do Estado de Israel, disse Barleib, tá bom? Lembra que o próprio Jesus falou o quê? Quando, né? Presta atenção na figueira, quando os seus ramos estiverem tenros. Quem é a figueira? Israel. Quando seus ramos estão tenros, significa o quê? Estão para produzir frutos, tá bom? Então significa chegou ao auge, chegou ao ponto principal, que é o quê? O reino de Deus chegando, com ele a nossa redenção. Jesus estava falando disso. Ele deu a ordem de quê? Preste atenção em Israel. É isso que ele está falando, traduzindo. Preste atenção em Israel no que está acontecendo. O que está acontecendo ali está dando um alô para vocês, no mundo inteiro. É Jesus falando isso, tá bom? Então fique atento, né? Então eu vou ler de novo para você gravar bem. Todos vocês que vivem no mundo e habitam a terra, quando uma bandeira é hasteada nas colinas, tá bom? Preste atenção. Quando um chofar é tocado, preste atenção. Isaías capítulo 18, verso 3. Leia o capítulo todo, tá bom? Sempre é bom. Isso se refere ao estabelecimento do Estado de Israel, disse Barleib. Esta foi a fundação do Estado de Israel em 5.708 no calendário judaico, tá? É como o toque de um chofar, porque a fundação do Estado foi necessariamente feita pelo Erev Rav. Erev Rav significa uma multidão que é de fora de Israel, tá? Não é a multidão de Israel, uma multidão de fora, então são nações de fora, certo? Então foi assim, eu vou ler de novo aqui só para você entender, né? O toque de um chofar, porque a fundação do Estado foi necessariamente feito pela Erev Rav. Quem foi que concedeu a volta do povo de Israel, né, o povo judeu para Israel? Não foi a ONU, que até um brasileiro deu o voto de Minerva lá? Então, é Erev Rav, outras nações, tá bom? Quando os judeus saíram do Egito, acompanhou também a Erev Rav. Muitos egípcios acompanharam, Israel também, tá bom? Pessoas que já tinham casado, né, com mulheres egípcias ou vice-versa, né? E então muitos acompanharam, como muitos israelitas ficaram também no Egito, tá bom? Então fique atento a isso, né? Então tá aqui. Por quê? Foi levantado pela Erev Rav. Tudo isso está dentro do contexto profético, tá bom? Foi para enganar as nações e Satanás, fazendo-os pensar que os judeus religiosos não estão voltando para cumprir as profecias messiânicas, em que as nações do mundo todo, vocês sabem disso, né? São, em última instância, responsabilizadas pelos seus pecados e crimes. O mundo inteiro será responsabilizado pelos seus pecados, pelos seus crimes. Nós sabemos disso. O que fala? Até no Apocalipse, não é? Que todo mundo será julgado, não é verdade? O próximo versículo também foi tirado de Isaías. Naquele dia, um grande chofar será tocado, e os extraviados que estão na terra da Assíria e os expulsos que estão na terra do Egito virão e adorarão a Hashem. Hashem que é o Eterno, o nosso Criador, que a palavra Hashem quer dizer o nome, tá? Então, para não citar o nome do Criador, então põe Hashem, tá? No Monte Sagrado. Então, adoração a Hashem no Monte Sagrado em Jerusalém, que é Jerusalém. Isaías capítulo 27, verso 13. Isso foi parcialmente cumprido, tá? Olha só o estudo como é bem profundo. Foi parcialmente cumprido. Parte cumpriu, outra parte ainda não.
Disse Barleib, o Gaon de Vilna, que foi um grande rabino, um grande sábio, tá, do século XVIII, né? Gaon de Vilna tem muitos livros e estudos dele, né? Previu no século XVIII que este versículo seria o grande toque do shofar chamando, né, de volta os exilados, que começariam 3/4 do caminho até o 6º milênio, certo? Olha onde nós estamos, no 6º milênio, tá? Até o 6º milênio, como se eles estivessem 3/4 do caminho até o sexto dia da semana. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, quando a gente fala de 6.000 anos na Terra, para Deus é 6 dias, ok? Tá? E depois, entenda bem, a semana são 7 dias, tá bom? Quando você tem lá 6 dias, vem o Shabat. A palavra Shabat é descanso, é memorial, né? Memorial da criação, ok? É o descanso memorial, ok? O 6º milênio, ele antecede justamente o Shabat milenar, esse Shabat eterno, que é o descanso para, o pecado para, ok? Isso é paralelo ao que acontecia em Israel nos tempos do templo, quando os tocadores de shofar subiam as montanhas de Israel para tocar o shofar ao meio-dia, na sexta-feira, para chamar Israel de seus campos para se preparar para o Shabat, ok? Então tudo isso você traz para o milênio também, certo? O 6º milênio, a preparação para o grande Shabat eterno, o descanso, significa para todo esse sistema pecaminoso, desobediente e rebelde, e vamos ter a redenção eterna. Esse é o descanso sabático eterno, ok? Portanto, seria o caso de 3/4 do caminho através do 6º milênio, que os preparativos para o grande Shabat, o grande sábado, né, final, começarão, tá? Então, as profecias são alertas, é como o toque do shofar, avisando, o Shabat está chegando. Está profetizado, prostrarão diante de Deus em sua montanha sagrada. Ainda não ocorreu, isso não aconteceu, mas está dentro da mesma profecia. Ainda, né? Disse Barleib, mas a colheita e a aliá certamente ganharam velocidade, em 1990, 1991. O que é aliar? Aliar é o retorno do povo de Israel, a Israel, tá? Isso é fazer aliar, né? Muitos judeus hoje fazem aliar, muitas pessoas convertidas fazem aliar e vão para Israel, morar em Israel, ter a cidadania israelense e viver em Israel. Esse é aliar. Então, olha bem, um aviso foi dado, uma das grandes profecias do final, que é o retorno do povo à terra santa, à terra de Israel, ok? Né? O que ocorreu precisamente 3/4 do caminho através do 6º milênio, com os judeus russos, começou ali, né? Os perdidos da Assíria e os judeus etíopes, os náufragos do Egito, chegando durante a primeira guerra do Golfo Pérsico, enquanto os mísseis Scud estavam voando, estava lá o conflito, né? E os judeus chegando. O versículo final foi tirado de Zacarias. E Hashem, ou o Eterno, né? Se manifestará a eles, e suas flechas brilharão, olha só, as flechas brilharão, são flechas modernas, tá? Como relâmpagos, tá bom? Meu Hashem, ou meu Deus, né? Soará o shofar e avançará em sua tempestade tempestuosa. Livro de Zacarias, capítulo 9, verso 14. Barleib explicou que a palavra hebraica, essa palavra aqui que você está vendo, né? Que é Taiman. Taiman é traduzida como tempestuosa.
tá bom? É traduzida como tempestuosa, mas na verdade ela significa Iêmen. Aqui está explicado. Aqui vê que a profecia é bem clara que tudo começará no Iêmen, tá bom? Tá? Essa Taimã é traduzida como tempestuosa, mas na verdade é Iêmen. A guerra então de Gog e Magog sairá do Iêmen, de acordo com a profecia. Afirmou Barleibe de forma inequívoca, citando este verso, recitado antes dos toques finais do shofar, de Rosh Hashanah, do Ano Novo judaico, né? Como sua fonte. Só para você entender, as festas judaicas não são festas judaicas são as mesmas festas bíblicas. São festas que o Criador determinou que Israel comemorasse, ou o chamado Moedes, festas em roda, aonde louvamos o nome do Criador, né? Mas essas festas também são como tempos apontados. Elas apontam para o cumprimento de profecias. Não são festinhas à toa, apenas para comer, beber, pular, dançar, não. Certo? São tempos apontados. Tudo do Criador tem uma finalidade importantíssima. Então elas apontam para o cumprimento profético. Para quê? Para o final dos dias. Para quê? Para a eternidade, a nossa redenção. Tá próximo, né? Então tá aqui, né? Então a guerra de Gog e Magog sairá do Iêmen, afirmou Barleibe de forma inequívoca, citando este verso, recitado antes dos toques finais do shofar de Rosh Hashanah, como sua fonte, o terceiro sopro. Esse é importante. O terceiro sopro do shofar vem diretamente dos lábios do próprio Criador, do próprio Deus, né? Em toda a sua glória. A guerra final, o conflito final entre Edom. Quem é Edom? O mundo ocidental. Edom é o mundo ocidental, né? E que era na época, né? A Pérsia, o país do tapete. Tá aqui, ó. Tá bom? Tá? O país do tapete, né? Não terá como foco Israel. Deus enviará uma flecha, olha as flechas modernas, tá bom? Escudo, tomahawk, essas coisas, é os nomes que eles dão, né? Então Deus enviará uma flecha ao Iêmen, tá? Aonde? Taimã, que é o quê? Iêmen, para o lugar onde a guerra começará, o conflito começará. Então, tem um começo, tem um meio e tem um final, tá? E o final, o livro de Ezequiel é bem claro. Leia os 2 capítulos, é importante. O 38 e o 39 para você se inteirar totalmente do assunto. Mas o golpe final, certo? Nas tropas de Gog e Magog, será nos montes de Israel. Eles não vão destruir Israel. Ao contrário, o Criador destruirá todo o poderio que eles tiverem de armas, de forças militares, tudo será destruído nos montes de Israel. Está aí. E com isso vem a nossa redenção final, tanto para os judeus como os judeus, todo aquele que crê, confia e obedece à palavra do nosso Criador. Está aí o grande motivo para você se apegar cada vez mais, porque o final está próximo, está às portas. Muita gente quer desfazer esse pensamento, dizendo, não, isso aí é para muitos anos, ainda para frente. É justamente aqueles que estão pensando em riquezas, em fortunas, em fama, em poder. Eles não querem que o final chegue, não. Eu quero governar, eu quero ser poderoso, eu quero ser mais rico. As pessoas estão pensando nisso. Nós vemos, infelizmente, grandes líderes religiosos chamando as pessoas para congregar, para serem ricos, para serem famosos, para terem apartamentos, aviões, enquanto na verdade deveriam chamá-los para que eles buscassem a salvação das suas almas, que é o momento mais importante da vida do ser humano. Estamos chegando no ponto final e muitos estão correndo atrás de um Deus que só fala em dinheiro. Não é o Deus verdadeiro.
Um Deus que só fala em poder, em riqueza. Esse não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro ele fala, busca o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais eu acrescentarei. Aquele que confia nele não vai passar privação. Aquele que confia nele sabe que vai ter tudo o que precisa e inclusive a eternidade de paz com ele. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado aí pelo carinho de vocês e vamos lá, tá bom?